Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM, principalmente aos que acompanham esse programa A Hora é Agora. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro de 2014, sendo este o 258º dia do ano no calendário gregoriano e o 259º nono dia em anos bissextos, faltando aí 107 dias para acabar este ano de 2014. Hoje, para quem não sabe, é feriado municipal em 24 cidades brasileiras, todas por conta do Dia da Padroeira, e outras 7 cidades aniversariam nesta data de 15 de setembro. A Igreja Católica comemora hoje o dia de Nossa Senhora das Dores, também chamada de Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora da Soledade, e o dia da Virgem do Caminho, que dependendo dos locais também é comemorado no dia 5 de outubro. Hoje nós estamos aguardando aqui a visita da secretária de Educação do município de Tocantinópolis, senhora Marli Monteiro, que marcou entrevista com a gente semana passada. Então estamos aguardando ela hoje para uma entrevista exclusiva aqui no programa A Hora é Agora. Nós vamos agora para o nosso Momento Notícias e na sequência eu voltarei com algumas notícias que eu tenho preparado para divulgação a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM. Volto em instantes. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 4 minutos. Vamos dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora, de número 52, desta segunda-feira, 15 de setembro. Já se encontra aqui comigo nos estúdios da Rádio Sucesso FM, a secretária de Educação do município de Tocantinópolis, senhora Marli Monteiro, que havia marcado uma entrevista aqui no programa e hoje ela veio marcar presença aqui para responder alguns questionamentos. Inclusive nós temos algumas reclamações feitas durante os outros programas anteriores. Eu vou agora listar algumas notícias que eu tenho preparadas para vocês e na sequência, após o nosso segundo bloco comercial, nós vamos entrar com uma entrevista com a Marli. Então, eu tenho aqui algumas notícias oriundas ali do Maranhão, também aqui do Tocantins, que eu não posso esquecer dos maranhenses que estão acompanhando o nosso programa da cidade de São João do Paraíso, Campestre do Maranhão, também o Ribeirãozinho, temos Ribamar Fiquene, Estreito Maranhão, Montes Altos, e com certeza a partir da próxima semana a Rádio Sucesso FM estará de volta com todas em plena potência, porque foi adquirido um novo transmissor para a rádio aqui voltar à ativa. Vamos voltar a 100%, capaz de atingirmos 42 municípios aqui da região maranhense Tocantina, sul do Maranhão, e também aqui da região norte do nosso estado do Tocantins. A primeira notícia que eu tenho aqui é sobre um corpo de um homem que estava desaparecido e foi encontrado lá na cidade de Campestre do Maranhão. O corpo foi encontrado em uma fazenda da zona rural da cidade de Campestre e a vítima estava desaparecida há cerca de 5 dias. Vailton Silva de Cirqueira estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 9. E no início da noite do último sábado, dia 13, seu corpo foi encontrado em uma propriedade rural conhecida como Fazenda Fabiano. Informações de familiares dão conta de que Vailton vinha sofrendo com problemas de depressão e a causa da morte ainda não foi divulgada e será divulgado somente após os resultados da perícia e necrópsia, o que poderá demorar até 30 dias. O corpo foi encaminhado para o IML de Imperatriz para os procedimentos cabíveis. Então, o Campestre Maranhão está cheio de notícias ruins, porque, na verdade, dias atrás eu citei aqui uma notícia de uma moça que foi assassinada na saída do serviço. Eu gostaria de saber alguma informação, se tiver alguma autoridade policial que está envolvido nesse caso, que entre em contato aqui com a gente para dar informações sobre como anda o andamento das investigações da morte dessa moça que foi alvejada a tiros na saída do trabalho. Ela era uma garçonete. Acho que quem acompanha o programa e ouviu nesse dia deve estar lembrado. Também, proveniente ali do estado do Maranhão, tem uma notícia de que os policiais civis anunciam paralisação de advertência. O Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, Simpol, e a Associação dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Maranhão, ASPECEMA, reuniram a categoria para uma Assembleia Geral na tarde
da última sexta-feira, dia 12, em frente ao plantão central da Beira-Mar. Durante a Assembleia, foi deliberado que os policiais civis do Maranhão farão uma paralisação de advertência por 48 horas, nos dias 18 e 19 deste mês, quinta e sexta-feira. Ainda na Assembleia, ficou decidido que haverá uma nova paralisação a ser realizada nos dias 24, 25 e 26, também deste mês. Após as eleições, os policiais civis prometem parar suas atividades novamente, desta vez por uma semana, de 13 a 17 de outubro. Caso nenhuma das reivindicações seja atendida, já está convocada a nova Assembleia Geral para o dia 17 de outubro, onde será deliberada a greve geral por tempo indeterminado, anunciou Eleudo Moreira, presidente do Simpol maranhense. Entre as principais reivindicações está a implantação da gratificação de dedicação exclusiva, cuja sentença transita em julgado. Além disso, são várias as dificuldades enfrentadas pela categoria na capital e no interior do estado, principalmente pela falta de estrutura das delegacias. O efetivo reduzido também tem se tornado um problema cada vez mais evidente. Segundo o presidente do Simpol, nesta segunda-feira, dia 15, será enviado uma comunicação para o governo do estado por meio da Secretaria de Segurança, informando a definição da Assembleia Geral. O presidente da ASPECEMA, Amon Gessen, declarou que a Polícia Civil do Maranhão encontra-se muito debilitada pela falta de investimentos do estado. Na verdade, o que a gente vê mesmo, a Polícia Civil e a Militar, eu só vejo os carros bonitos, mas as delegacias realmente deixam a desejar. Pelo menos as que eu visitei até agora, quando eu estou desempenhando a função aí de jornalista. Tem mais uma notícia aqui, essa envolve Maranhão e Tocantins, é sobre uma decisão do TRF, que ela é até engraçada, gente. Foi terminado a usina UHE Estreito ali, e agora, depois de pronta, o TRF anulou a decisão que permitiu a continuidade das obras, depois que a obra já foi pronta. Então, segundo a decisão, não foi apresentada fundamentação suficiente, o que fere a Constituição. A notícia diz o seguinte: a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1 em Brasília, anulou a decisão da Justiça Federal no Maranhão que permitiu a continuidade das obras e o licenciamento ambiental da hidrelétrica de Estreito, que foi erguida no leito do Rio Tocantins, entre os estados do Maranhão e o Tocantins. Segundo a decisão, não foi apresentada fundamentação suficiente, o que fere a Constituição. Ao julgar o pedido liminar, o relator desembargador João Batista Moreira optou por anular de ofício, sem necessidade de iniciativa ou participação de terceiros, da decisão anterior. Ele afirma que o juiz limitou-se a dizer em poucas linhas que as divergências entre o IBAMA e órgãos do MPF deveriam ser resolvidas, a princípio em favor da autarquia ambiental, e que já havia um pedido de liminar semelhante em outra ação, suspenso pelo próprio tribunal. O relator determinou que outra sentença seja proferida com adequada e suficiente motivação. Caberá ao juiz, em primeira instância, decidir se mantém a continuidade das obras e do licenciamento, ou se paralisa o empreendimento. Do processo, a ação foi proposta em 2007 ainda, tem chão, pelo Ministério Público Federal, que apresentou à Justiça pedido de liminar para determinar ao IBAMA a imediata suspensão do licenciamento ambiental até a plena regularização de todo o procedimento. Ao consórcio Estreito de Energia SEST, a suspensão da obra já havia sido iniciada, e a imposição de multa diária de R$1 milhão em caso de descumprimento. A liminar foi indeferida pelo juiz de primeira instância. O MPF recorreu ao TRF1, alegando que a operação da usina deve ser paralisada para impedir que os danos ao meio ambiente se consolidem e que novos danos surjam. Quanto mais demorar a paralisação da operação ilícita do empreendimento, maior o prejuízo ambiental a ser posteriormente reparado, defendeu o parecer da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, órgão do MPF. O Ministério Público sustentou ainda que o IBAMA, ao conceder a licença de instalação da UHE, agiu com desvio de finalidade, uma vez que autorizou a construção do empreendimento independentemente de sua viabilidade técnica, ambiental, econômica e sem a previsão de medidas mitigatórias e compensatórias.
essa notícia aqui, ela chega a ser nostálgica. A justiça, eu já falei aqui antes, a justiça é engraçada. A justiça é cega, mas algumas injustiças a gente consegue ver, né? Depois que a obra está pronta, sai uma decisão dessa. Quantos peixes não já morreram? Quantos peixes não já morreram no entorno dessa usina hidrelétrica? Quantos prejuízos já não tiveram os ribeirinhos e pescadores prejudicados por esse empreendimento? Quem que vai responder essa pergunta? Os coitados dos pescadores da colônia Z7, por exemplo, vivem esperando uma indenização por causa da mortandade de peixes que já foi noticiada aqui no site Toque Notícia e também aqui nesse programa, no início desse programa. E quando estão prestes a conseguir algum valor, ou esses pescadores estão prestes a conseguir algum valor ganho na justiça, os poderosos do SEST recorrem e tudo fica só na expectativa, igual ficou essa decisão de 2007, que agora que veio sair aqui para paralisar uma obra que já está terminada. Agora eles estão pedindo que paralisem as operações. Então, por mim, essa decisão poderia mesmo paralisar as operações na hidrelétrica, até porque a energia produzida nela, todo mundo sabe que não influencia no preço cobrado aqui no Tocantins e nem tão pouco no Maranhão, que poderia ser o mais beneficiado com essas obras. Os dois estados poderiam ser beneficiados, porque tem essa usina aqui na divisa entre Aguiarnópolis e Estreito, e também temos a de Lajeado, que produz energia, que é Luiz Eduardo Magalhães, se eu não me engano, que lá também há mortandades de peixe, e todo mundo só fica com prejuízo. Aqui no Tocantins todos sabemos que a energia é a mais cara em todos os estados da Federação Brasileira. Então tá aí a notícia. Eu tenho mais alguma notícia aqui, a da paralisação dos policiais civis eu já havia citado. Eu tenho uma do meio da política, aqui do Tocantins, onde diz que o PV já decidiu indicar Cláudia Leles para a vaga de vice-governadora. O Conselho Político da Coligação discute a substituição nesta noite. O Partido Verde já definiu a indicação da publicitária e empresária Cláudia Leles para ocupar a vaga de candidata a vice-governadora da coligação. A experiência faz a mudança, no lugar do marido, o deputado estadual Marcelo Leles, do PV. Ele renunciou à candidatura na última sexta-feira, dia 12, um dia depois de o Tribunal Superior Eleitoral julgar que ele está inelegível. Conforme foi apurado, no último sábado, dia 13, o PV reuniu seus convencionais e por unanimidade indicou Cláudia para o lugar de Leles. Isso já está na ata do partido, afirmou uma fonte que esteve na reunião e preferiu não ser identificada. A questão agora está nas mãos do Conselho Político da Coligação. A experiência faz a mudança, que se reuniu na noite do domingo para decidir. O conselho é composto pelos partidos da coligação PMDB, PV, PT e PSD. Participam dele, entre outros, os candidatos a governador Marcelo Miranda e a senadora Cátia Abreu, o ex-vice-prefeito de Palmas, Derval de Paiva, o ex-secretário de Indústria e Comércio, Eudoro Pedrosa, e o prefeito de Paraíso, Moisés Avelino, todos eles pelo PMDB. O presidente regional do PSD, deputado federal Irajá Abreu, e o presidente regional do PT, Júlio César Brasil. Eu tenho mais uma notícia aqui do meio político, onde fala que o Sandoval, durante um comício, questionou como Marcelo Miranda vive. Segundo Sandoval, há 5 anos ele está desempregado, não tem profissão, não tem emprego e nem empresa. O governador disse ainda em Guaraí que seu adversário está com os bens bloqueados. O governador Sandoval Cardoso, candidato à reeleição pela coligação A Mudança, que a gente vê, voltou a disparar seu principal adversário nestas eleições, o ex-governador Marcelo Miranda, da coligação Experiência Faz a Mudança. Durante reunião realizada em Guaraí nesta sexta-feira, dia 12, Sandoval disse que Marcelo está desempregado há 5 anos e perguntou como o ex-governador se mantém. Tenho minha atividade profissional fora da política e é assim que eu ganho sustento da minha família. E eu pergunto, o nosso adversário vive de quê? Há 5 anos ele está desempregado, não tem profissão, não tem emprego, nem empresa, atacou o atual governador. Sandoval disse que pode sair às ruas tranquilo, porque seus bens não estão bloqueados. E nem preciso colocar nada do que é meu, que eu conquistei trabalhando duro. Em nome de ninguém, tenho minha atividade profissional fora da política. E é assim que eu ganho o sustento da minha família. E eu pergunto, o nosso adversário vive de quê? Está com os bens bloqueados porque desviou dinheiro público.
como que ele mantém o padrão de vida que ele leva? Então, minha gente, é essa comparação que precisamos fazer, discursou o Sandoval Cardoso. Nós tivemos aqui no último sábado, uma o comício com carreata do Sandoval Cardoso aqui em Tocantinópolis. Foi muito grande a carreata. O comício, eu já havia falado logo após o comício do Marcelo Miranda que o comício tinha sido fraco. Essa é a minha opinião. Eu achei fraco devido os candidatos aqui de Tocantinópolis, como o deputado estadual José Bonifácio, que busca a reeleição, e também o vereador de 5 mandatos, que é o Mardônio Villanova Queiroz, estão nesta coligação apoiando Marcelo Miranda. Eu achei pouca quantidade de pessoas que foram até o comício do PMDB. E no sábado a gente viu bastante gente lá no comício na Praça da Cimarim, só que vale lembrar que a maioria eram munícipes de fora de Tocantinópolis. Eles residem nas cidades das regiões, inclusive muitos do Bico do Papagaio. Dava para se ver, porque quem mora aqui em Tocantinópolis geralmente conhece os carros daqui e também os moradores que participam. Tinha um monte de puxa-saco aí de político, foi o que a gente pôde ver. E lá no comício, eu estive lá no comício, eu não gravei, até porque eu sou um profissional, trabalho com isso, se eu não vou estar gravando isso de graça, pode ter certeza. Então, eu acompanhei lá alguns discursos, parabenizo o atual presidente da Câmara, o Zulias Amoure, que subiu no palanque em alto e bom tom. Ele pediu voto para o aqui do município, que é o deputado estadual José Bonifácio, que faz parte dessa coligação. Ele é candidato pela coligação do Sandoval, mas optou por apoiar o Marcelo Miranda, está subido nos palanques do Marcelo Miranda. E o Zulias pediu voto em alto e bom tom para todo mundo ouvir, para o Mercedão do Norte, como ele chamou lá no comício. Também o prefeito Fabião Gomes discursou, homenageou os presentes e também citou o nome do seu irmão, que é o deputado José Bonifácio, que está buscando a reeleição. É uma atitude louvável para quem sobe em cima de um palanque de outro candidato, no caso. Então o Fabião apoia o Sandoval Cardoso e o Bonifácio está com o Marcelo Miranda. Na eleição passada foi o contrário. O Bonifácio estava com a turma do Siqueira e o Fabião apoiava o Marcelo Miranda. Agora eles mudaram de lado. O povo, a Rádio Peão, fala muito sobre isso, que diz que é uma tática política dos irmãos Gomes. Mas na política, como eu já vi, vale de tudo, enquanto a lei não pega, né? E às vezes a lei não está servindo para nada. Então lá nesse comício eu vi muita gente, mas a maioria era de fora. Eu acredito que os políticos hoje em dia, depois que foi abolido os showmícios, não estão mais conseguindo arrastar o povão para sair da frente da televisão para ir ouvir as propostas deles, até porque passa também na televisão. E dizem que a novela lá do Comendador tá boa e o povo não tá largando a novela para ir lá assistir os políticos não, porque promessa de político aqui já virou ladainha nos ouvintes dos eleitores. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu já voltarei com a entrevista com a secretária Marli Monteiro, que já se encontra aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM, para a gente fazer algumas perguntas, inclusive algumas reclamações que nós tivemos aqui no decorrer dos programas anteriores. Volto em instantes. Roberlan Coquim, falando por você. Já estou de volta em Tocantinópolis, são 8 horas e 24 minutos. Nós vamos iniciar agora a nossa entrevista com a secretária Marli Monteiro, que já se encontra aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM. Bom dia, Marli. Primeiro quero agradecer a sua presença aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM, liberando o microfone para que você possa dar o seu bom dia aos nossos milhares de ouvintes que estão acompanhando esse programa A Hora é Agora, de número 52. Bom dia, eu também agradeço, Coquinho, a oportunidade. E bom dia a toda a população tocantinopolina, né? Dizer que eu estou aqui para estar esclarecendo algumas questões que foram apontadas e que eu faço questão de vir falar para vocês. E já estou pronta para responder, porque você pode... Tá certo. Marli, eu quero começar essa entrevista lhe perguntando sobre
o problema relatado aqui no programa sobre as condições da Escola Municipal Lajinha, que hoje está sendo usada à noite para dar aula aos alunos do Brasil alfabetizado. Tem alguma previsão de melhoria para esses cidadãos que estão buscando se alfabetizar, que usam esse prédio? Olha, Coquinha, aquele prédio, eu vou falar um pouco rápido de como é que foi o desativamento daquela escola, né? Você sabe que essas escolas do governo federal, para a gente adquirir elas, a gente precisa ter um número significativo de alunos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma reunião com toda a comunidade do povoado Lajinha para a gente se unir e levar esses alunos para a escola Valfredo Campos Maia, no Alto Bonito. Assim foi feito, todo mundo combinado, com reunião com a comunidade. E a gente desativou a escola e, em seguida, a gente passou aquele prédio para a dona Graça, para assistência social, né, para funcionar lá o PET. Em seguida, o PET mudou de endereço e aquela escola foi solicitada pela Diretoria Regional de Ensino para funcionar a turma do Brasil alfabetizado. Quero deixar claro que o município ele já vem cedendo espaços de escolas que são ativadas, escolas que estão em pleno funcionamento para as aulas do Brasil alfabetizado. Aquelas que estão desativadas, a gente passou o prédio para a diretoria, inclusive com um pouco de mobiliário, e o restante ficou por conta da diretoria, essa responsabilidade de estar dando essa manutenção, porque o prédio está desativado. Inclusive, tem uma associação que solicitou, associação que mexe com plantas medicinais, aquele prédio, e com certeza a gente vai estar cedendo para essa pessoa também, até mesmo para estar mantendo o prédio ativo junto à comunidade, né? E foi a partir dessa organização com a comunidade que a gente conseguiu hoje estar numa escola bem melhor no Alto Bonito, né? Aquela escola com 6 salas climatizadas, a partir dessa união com a comunidade, mas tudo feito conversado. Então, assim, existe um equívoco com relação a gente estar deixando aquela escola desativada, jogada a Deus dará. A situação não é essa. Ela não é mais de responsabilidade. O funcionamento dela hoje é de responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino. Então ele foi cedido, né? No caso foi cedido, quem deveria dar a manutenção... Exatamente. Não, está explicado. Mas a gente não deixa também de, quando precisa, fazer dando assistência. Tá, ok. Marli, nós tivemos aqui também uma reclamação quanto aos computadores que estão em uma sala na Escola Municipal 7 de Setembro, no povoado Passarim, no qual o prefeito já esteve aqui nesse programa e explicou que os computadores pertencem a uma associação lá do povoado Olho d'Água. Os indígenas estão recebendo aulas de informática com um programa em parceria com o município. Por que este mesmo programa não se estende para esse povoado citado, já que os computadores foram liberados pela tal associação? Ótimo. Coquinha, aqueles computadores, eles só estão no município de Tocantinópolis porque quando eles os computadores chegaram na cidade, o rapaz que trouxe andava procurando onde é que fica a associação. Então, ninguém soube explicar o que é que eu fiz. Eu recebi esses computadores na secretaria e fiquei na responsabilidade de localizar. Localizei, pertencente a uma associação do povoado Olho d'Água de Baixo, que é da responsabilidade do seu Eurípides. Inclusive, eu achei até que já tivesse claro, porque o Fabião ele explicou muito bem essa questão aqui, né? Enfim, para os computadores não voltar, a gente recebeu eles na secretaria, entrei em contato com o seu Eurípides e... para que eles fossem instalados, precisa que tivesse um local apropriado. O que a gente fez? Como a gente recebeu aquela escola 7 de setembro, lá no povoado Passarim, tinha uma sala ociosa, o que a gente fez? A gente levou esses computadores para lá, e lá é para acontecer aulas de computação dentro de um projeto que o seu Eurípides criou dentro da associação. E aí, esses computadores, por que eles não foram instalados ainda? Inclusive, também o prefeito falou nisso aqui. Porque o que chega na educação, eu sou responsável. Tanto é que se demora o técnico vir instalar, eu já libero e o negócio começa a funcionar. Todo mundo sabe disso. Agora lá eu não posso colocar o dedo, porque é um equipamento que não é pertencente à parte da educação. A gente cedeu o espaço, está lá organizado. Tanto é que a internet vai ser colocada para uso dos professores lá, mas esses computadores, a gente vai estar conversando com o seu Eurípides para ele, se ele disser assim, Marli, está autorizado, aí a gente faz e vai dar todo o suporte. Tanto é que a gente tem um professor lá com essa carga horária para a partir do momento que esses computadores forem liberados, começar a funcionar para toda a população. Então, assim, a gente não tem nada pendente com relação a esses computadores. Mas, com relação ao atendimento aqui que você colocou do Centro de Inclusão Digital,
2 vezes por ano é feito propaganda pesada referente àqueles cursos. Desde 2009 que funciona curso de informática básica de graça para toda a população. No qual os munícipes lá do Povoado Passarinho podem participar também. Com né? certeza, a gente faz matrícula tanto na secretaria como lá. A gente tem 2 professores formados, concursados, para isso. Aulas de manhã, de tarde e de noite. Por que não está funcionando à noite? Porque a gente não tem alunos. Às vezes as pessoas valorizam mais aquilo que é pago. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. Porque todo o tempo vem funcionando. Quem foram as pessoas que... E aulas a partir de 14 anos também, entendeu? A partir de 14 anos, a pessoa pode chegar lá, fazer sua matrícula e a gente atende tranquilamente. E com relação aos indígenas, essas aulas estão acontecendo com esforço totalmente da Prefeitura e da Secretaria de Educação. É quem está sendo responsável para ir buscar e levar esses alunos. Entendeu? Então, eles estão muito empolgados. Quando terminar essa turma, a gente vai pegar os alunos da Mariazinha, porque está sendo atendido da São José. Aula exclusiva para eles. Então, assim, a gente está tendo todo o cuidado, todo o carinho com eles, porque a gente sabe que existe uma exclusão muito grande com relação aos indígenas, assim, porque eles não participam de muita coisa. Então, assim, enquanto a gente tiver nessa gestão, tudo que tiver ao nosso alcance, para fazer com que eles participem, a gente vai estar fazendo. Tá certo, Marli. No dia que eu noticiei aqui essa informação lá desse curso com os indígenas, eu até parabenizei, volto a parabenizar novamente, porque realmente é muito louvável você fazer um programa desse e incluir os indígenas na inclusão digital, porque realmente, às vezes as pessoas tratam o indígena como se fosse um bicho diferente, né? São todos humanos como a gente, mas são tratados diferente. Inclusive, eu até discordo dessa lei que diz que proíbe de vender bebida alcoólica a eles. Se eles são seres humanos normal, porque eles têm que ser tratados diferente, até porque eles são os primeiros, são os donos aqui da nossa terra, na verdade, os primeiros brasileiros, verdadeiros brasileiros, que os outros são geralmente mestiços, nós somos mestiços que viemos aqui para o Brasil. Então, eu parabenizo por esse programa, espero que ele se mantenha por muito tempo, porque já que a comunidade indígena aqui em Tocantinópolis é bastante grande. Então, eu tenho aqui mais uma pergunta a fazer. Antes da gente passar para a próxima pergunta, com relação à questão indígena, eu queria esclarecer mais um ponto. Sim. Já tem bastante tempo que eu venho tentando abrir uma turma de educação infantil na Mariazinha e outra na São José, porque a educação infantil, ela é responsabilidade do município. E a gente não tem conseguido ainda por conta de falta de apoio da FUNAI. Então, assim, a gente não tem conseguido montar essas turmas lá, porque a gente sabe que se essas crianças já tivessem sido matriculadas, já estivesse funcionando, com certeza, até a questão da alimentação, essas crianças teriam mais atendimento, né? Porque a gente já lançaria no ano seguinte, eles já receberiam recursos para estar sendo atendidos, né? Com maior tranquilidade. Então, assim, a gente tem feito o maior esforço, a gente está com o mobiliário pronto para começar com essas turmas. E a intenção nossa é fazer cumprir aquela obrigação que a gente tem, enquanto Secretaria de Educação. Mas até agora eu não consegui fazer o meu trabalho. Porque a gente não pode chegar na aldeia e entrar lá e... Não, a gente precisa dessa parceria com a FUNAI, até agora a gente não teve. Eu vou até aproveitar a oportunidade para... E eles sabem disso, os índios sabem, eles direto estão na secretaria, eles têm a maior liberdade de estar conversando comigo, tudo que eles precisam. Tanto lá como na prefeitura, com o prefeito. Ok, Marli, está explicado. Então, a próxima pergunta é sobre uma reclamação que nós tivemos aqui no programa, onde pede a reforma urgente da escola municipal Antônio Farias. Segundo os reclamantes, quando chove a escola alaga, todas as fossas estouram, as salas de aula e a cantina ninguém suporta o mau cheiro, os banheiros nem se fala, os alunos chegam em casa reclamando do mau cheiro da escola. Então eu gostaria de saber se tem alguma previsão para fazer uma reforma decente naquela escola municipal Antônio Farias, se eu não me engano é da Vila Matilde. É sim. Olha, a gente está finalizando aquela reforma lá do Alto Bonito, né, lá da antigo Valfredo Campos Maia, que a gente vai transferir o pré-escolar Santa Terezinha para lá, né, que tá ficando excelente o espaço, todo adaptado para a educação infantil, e depois a gente vai estar fazendo esse atendimento referente a essas questões que a gente tem pontuada de lá. Realmente lá tem umas situações que a gente precisa resolver com urgência, e eu quero dizer para todos que estão me ouvindo agora que nós temos um projeto para a gente iniciar, com fé em Deus, em breve, uma escola no estilo daquela lá do Alto Bonito, né, a Valfredo Campos Maia, onde era aquele antigo prédio da creche Maria de Lourdes. A gente vai ter mais uma escola daquela lá, que vai ser o prédio da Antônio Farias, com fé em Deus.
E aí depois a gente vai transformar Antônio Farias numa escola de educação infantil. Esse é o nosso propósito, né? Enquanto a gente estiver na gestão do município, então. Mas com relação a essas questões aí, o Zezinho já sabe delas, a gente já está tomando providência. Viu? Marli, então a reforma, há um plano para a reforma, mas o prazo só depois do final do ano, no caso, porque o prefeito tem que aproveitar o período de férias. Não, assim, com relação ao telhado, a gente tem que fazer isso antes da chuva, né? Entendi. E para mim é a parte mais... Mas lá está tendo aula, né? Está tendo aula. Como que vão fazer? Vão transferir os alunos? Não, a gente, porque lá onde a gente tem um laboratório, então no laboratório dá pra gente ir remanejando sem ter prejuízo nas aulas. Tá explicado então. Eu tenho mais uma pergunta aqui, sobre o IDEB. Sabemos que o estado do Tocantins está em baixa, né, no IDEB, mas como a senhora secretária explica a baixa do IDEB aqui em Tocantinópolis? Olha, com relação, eu acredito que nós temos ótimos professores e que existem vários fatores, entendeu, para que o IDEB não seja o desejado, né? Mas eu quero dizer assim, que nas escolas municipais, as duas que foram avaliadas, a gente teve um acréscimo no nosso IDEB, inclusive eu quero parabenizar os professores. A gente teve uma melhoria significativa na Escola Alta Boa Vista 2 e na Valfrido Campos Maia. Assim, são vários fatores que interferem no índice de desenvolvimento da educação, né? Por exemplo, a questão de tanto estrutura, salário, como a família também, que é um ponto também que tem deixado muito a desejar na educação em todas as áreas, é esse acompanhamento familiar com relação à vida escolar do filho. Então, assim, tem N fatores que contribuem. Mas eu acredito, assim, que cada um que está na sala de aula, que está na educação, tem feito o melhor possível, entendeu? Assim, só que a educação, ela é um resultado que ela vem a longo prazo. A gente sabe que melhorias têm sido feitas, mas na educação as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Tá certo, Marli. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Você sabe que assumir um cargo de suma importância como esse de secretária municipal de educação, geralmente as críticas vêm mais do que os elogios, né? Com certeza. E ainda mais como o Fabion, todo mundo acompanhou no início do mandato dele em 2009, na verdade, que foi pouco divulgado. Não tinha um site, não tinha uma assessoria de comunicação que hoje já tem. Inclusive nós temos uma parceria para divulgar as ações do município lá no site Toque Notícias. O Disseu Leno vem fazendo muito bem o seu trabalho, parabenizo a ele. Então, os professores reclamam bastante, principalmente nas redes sociais, através dos blogs, como está o famoso Professor Justo. Ninguém sabe ainda quem é o autor do blog. E lá no blog, uma vez, eles colocaram que você tem um respaldo, mas não tem autonomia suficiente do prefeito para exercer a função como deveria. O que você tem a dizer sobre isso? Inclusive, Coquinha, aquele dia lá você colocou que o secretário só trabalha depois que tem uma benção do prefeito, uma coisa assim, né? Eu quero dizer para todo mundo assim que eu tenho muita tranquilidade no que eu venho fazendo. Eu até agora não senti nenhuma pressão do prefeito, não senti de atrapalhar nada que eu tenha que fazer. Mesmo porque cada secretário que está nessa pasta conhece o que tem que ser feito e até agora eu não tenho tido nenhuma dificuldade no meu trabalho, não. E aí, assim, a gente sabe muito bem que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas nem sempre sai. Porque quem lida com as pessoas sabe muito bem que a gente não agrada todo mundo. Mas a gente vem tentando fazer. Eu nunca me senti coagida pelo prefeito em nenhum momento. Pressionada, no caso, de jeito nenhum. Tanto é que já estamos 6 anos juntos e eu não tenho nenhuma dificuldade de me relacionar com ele. Tá certo, Marli. Tem mais uma pergunta. Marli, você acha justo, com os demais professores, autorizar que um funcionário fique sem trabalhar? No caso, o seu Manuel Pereira, que é o presidente do Simpem, que fica à disposição de um sindicato no qual esses mesmos professores eram membros, alguns saíram, consideram o sindicato paralisado. O que você tem a dizer sobre isso? Que o seu Manuel está à disposição há cerca de 2 anos, os professores reclamam isso. Certo. Coquinha, quando eu faço parte de uma equipe, se eu vejo que meu colega não está desempenhando um bom trabalho e eu posso contribuir, a primeira coisa que eu vou fazer é contribuir com ele. Eu já tenho, inclusive, assistido algumas reuniões do Simpem, e assim, se o seu Manel hoje ele está na presidência do Simpem, é por conta de uma falta de empenho dos professores. Porque se tem tanto professor que critica o trabalho do seu Manel, por que não vai lá e tenta contribuir?
Se candidata, no caso, Se candidata, porque ficou aberto, foi feito convite, foi feito todo um incentivo. E assim, infelizmente, as pessoas não querem participar, preferem criticar. Então, quem se acha no direito de estar criticando, por que não vai lá contribuir? Precisa contribuir. O seu Manuel é uma pessoa muito fácil de se lidar com ele. E a questão dele tá à disposição é porque isso é garantido para ele, entendeu? A gente tem a lei que resguarda que ele pode estar fazendo esse trabalho. Agora, se as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade, daqui a pouco vão estar reclamando, porque estão perdendo o tempo de não contribuir. Tanto, não precisa que essa pessoa seja do SIMPEM, mas é professor, está afiliado, vai lá contribuir. Mas ninguém vai, só critica. Então, eu acho isso lamentável. Eu, dentro de uma equipe, eu não espero o meu colega ser taxado, eu sabendo que eu posso contribuir. Jamais eu faria uma coisa dessa. Eu acredito, Marli, que eles reclamam por conta do professor Kleber, que é presidente do Sintete Regional, e ele continua dando aula normalmente. Aí eu acredito que eles imaginam, o Kleber é regional e continua, por que o seu Manuel não vai não volta para as suas funções normais? Eu, pelo menos é a minha opinião, né? Uhum. Não sei qual a opinião dos outros. Eu tenho mais uma pergunta aqui, é sobre o SIMPEM ainda. Certo. Os professores relatam que os poucos membros do SIMPEM exercem cargos de confiança como coordenadores e diretores de escolas do município. A pergunta que me enviaram aqui, eles gostariam de saber se você teve participação ou articulação no processo de escolha desses membros. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, só que assim, se tem professores livres que não estão em nenhuma coordenação, que eu coloco livres nesse sentido assim, de não pertencer a nenhuma coordenação e não se manifesta, e se essas pessoas têm anseio de tocar, fazer com que o SIMPEM permaneça, então com certeza eles acabam se candidatando e ficando, porque infelizmente os outros não aparecem, né, para fazer também o seu papel. Tá certo, Marli. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e voltamos em instante para dar continuidade a essa ótima entrevista aqui com a secretária municipal de Educação aqui de Tocantinópolis. Voltamos em instantes. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 46 minutos. Nós estamos com uma entrevista exclusiva aqui com a secretária municipal de Educação de Tocantinópolis. No final do programa, após essa entrevista, eu já fiquei sabendo que saiu uma nova pesquisa eleitoral lá no estado do Maranhão e eu vou divulgar ela antes de encerrarmos o nosso programa de hoje. A Marli está aqui comigo no estúdio. Eu tenho mais uma pergunta a fazer, que eu estava até esquecendo dela, que é mais uma reclamação vindo lá do povoado Passarim, sobre o pedido de vigilante, lá de um vigilante para a escola 7 de setembro, Marli. Você deve ter ficado sabendo, através do nosso programa, dessa reclamação. Certo. Realmente a gente não tem vigia naquela escola, porque a gente tinha 2 vigiantes, mas aí depois a gente não sentiu necessidade, porque é um povoado muito tranquilo, calmo. Mas, se tiver necessidade da gente pôr esse vigia lá, com certeza a gente vai colocar. Agora, eu quero esclarecer, Coquinho, que aquela reclamação não é referente à vigia. Inclusive, quando eu ouvi a reportagem, né, aí eu chamei o diretor lá na secretaria e perguntei para ele a respeito, eu digo, a escola foi assaltada e eu não estou sabendo, então está acontecendo alguma coisa nas escolas que não está chegando para mim. Ele, não, Marli, aquela situação ali foi no turno da tarde, que algumas crianças entraram e não roubaram nada, só rasgaram alguns papéis e tudo mais. Coisas de adolescente mesmo. Aí, como o diretor identificou quem eram as crianças, procurou os pais. Aí, uma mãe dessas crianças se aborreceu e disse assim, eu sei aonde é que eu vou fazer a reclamação que eu vou te ensinar. Então, foi esses termos com que o diretor colocou. Então, assim, quando eu coloco que a questão do rendimento do IDEB, por exemplo, depende muito da família, se um pai apoia esse tipo de atitude da criança entrar numa escola e agir dessa forma, a gente não está contribuindo com o sucesso dessa criança não, desse filho. Então, assim, é necessário que a gente separe as coisas. Se está sendo necessário um vigia, a gente vai pôr. Agora, do pai justificar uma situação dessa, dizendo porque não tem vigia, não. A gente educa os filhos da gente, é para eles estarem em todos os ambientes da sociedade.
Não é porque não tem a vigia que meu filho vai entrar e vai fazer vandalismo na escola, não. Isso não. Então, assim, o que precisa? Nesse caso aqui, é a mãe e o pai educar seu filho. Se esforçar para colocar essa criança no eixo, não para essa criança ficar pulando um muro e principalmente no período da tarde. Aí coloca um vigilante, o vigilante vai, briga com a criança, eles voltam a reclamar porque diz que o vigilante estava gritando com a criança lá. É meio complicado, realmente. Agora, por que não tem o vigilante? Porque é um povoado tranquilo, calmo, mas se houver necessidade a gente põe, não tem nenhum problema com relação a essa questão aqui. Mas até agora, com relação a questão de vigia, lá é muito tranquilo. Agora que os pais precisam assumir os seus papéis, precisam. Urgente. Tá certo, Marli. Eu tenho mais alguma outra pergunta aqui. Essa é sobre envolvendo Sintete e Simpem. É uma das brigas aí dos professores. Nós sabemos que cerca de 80 professores que estão em sala de aula estão filiados ao Sintete por acreditar, segundo eles, que você e o prefeito manipulam o Simpem. Eles acusam isso, né? Que você e o prefeito manipulam o Simpem, que hoje é o sindicato que vocês dizem reconhecer. O que você tem a dizer sobre esse assunto? A primeira coisa é que, de forma alguma, a gente manipula nenhum sindicato. E com relação ao Sintete e ao Simpem, essa é uma posição minha enquanto professora. Eu jamais me tornaria filiada ao Sintete. Por quê? Porque os interesses do Estado não são do município. Não são, gente. Só precisa se a gente for olhar pela questão da municipalização. Quando é que o Sintete vai trabalhar com a questão de municipalizar a educação, o ensino fundamental, para beneficiar os professores da rede municipal? Então, para mim, esse é o primeiro ponto que eu não concordo de jeito nenhum. E não tem acordo para mim. Enquanto eu pertencer à rede municipal, eu vou batalhar pelas questões do município. Então, assim, o Sintete, as questões que o Sintete trabalha hoje são outras totalmente opostas do município. Então, para mim, eu acredito que um professor que esteja filiado ao Sintete, ele está remando contra ele próprio. Então, se o Simpem precisa de apoio, venha dar apoio, venha dizer como é que tem que ser conduzida. Mas apoiar uma política contrária ao que ele acredita, porque se ele está no município e a gente trabalha com a política de municipalizar e o Estado é contra, com certeza esse professor ele não está pensando no futuro dele, não. Tá certo, Marli. Então, em cima dessa pergunta, eu gostaria de saber se você irá reconhecer e negociar com o Sintete, no caso, que tem a maioria dos profissionais do município agora, que dizem ter 80. Se eu vou negociar? Exatamente. Se vocês vão reconhecer e negociar com o Sintete. Assim, da minha parte, porque eu te coloco claramente que eu não tenho a menor pretensão. De forma alguma. Eu permaneço com a posição que eu sempre tive. Que enquanto existir o Simpem que trabalha com os interesses do município, eu não vou estar correndo atrás do Sintete que trabalha com a política contrária do que a gente prega no município, com relação aos nossos objetivos com relação à educação municipal. Marli, no ponto de vista moral, você acha correto reconhecer um sindicato que praticamente não tem filiados agora como o Simpem e ignorar o Sintete que está com a maioria dos professores? Isso não seria desvio de conduta? Eu acredito que não, Coquinho. Sabe por quê? A primeira coisa, eu não tenho esse documento em mãos, de forma alguma. É só dito, tem tantos, tem não sei o quê. No Simpem também, o que dizem é que tem bastante gente filiada. Então, essa questão de sindicato, eu estou colocando minha opinião particular, mas assim, é uma coisa que eu não quero tomar partido. Eu me coloco enquanto professora, que jamais faria parte do Sintete. Mas não, essa questão de sindicato, eu prefiro que eles mesmos que são do sindicato resolvam, porque assim eu não tenho nada a ver nem com um nem com o outro. Aqui é uma opinião particular minha. Certo. A opinião particular da gente tem que ser respeitada. Você também é educadora? Sou professora da rede, sou filiada. Não concorda com os educadores estarem filiados no Sintete, porque ele, no caso, defende mais o direito estadual e o municipal. Porque, Coquinho, qual é o desejo assim, que eu acredito que seria interessante para um sindicato municipal? Que toda a rede se juntasse. São esses pontos que são negativos? Pois então vamos desenhar o que é positivo e vamos trabalhar todo mundo junto. Mas agora, enquanto a gente ficar
se compartimentando, com certeza a gente só se enfraquece enquanto categoria. Marli, se pondo mais uma vez como educadora, recentemente o seu Manel esteve aqui no nosso programa, não sei se você acompanhou, se não acompanhou ao vivo, deve ter acompanhado talvez depois na internet, né? O seu Manuel disse que os professores reclamam demais e nunca estão satisfeitos com o que ganham. Como educadora, você acha que essa postura crítica do seu Manel aos professores, que são os colegas deles, é uma ideologia correta para o presidente de um sindicato no qual foi criado para defender os direitos desses professores? Mas no caso do seu Manel, ele coloca como uma coisa que seja para o professor se conformar? No caso ele falou aqui no programa. Que não. Ele falou aqui no programa, depois vou repetir aqui. Ele teve aqui, né, numa entrevista no qual ele estava pedindo para que devolvesse a senha dele do Facebook, estavam colocando postagem em nome dele no Facebook, atacando o Fabião, atacando o Bonifácio e criticando bastante lá na rede social. Toda postagem que era colocada lá da prefeitura tinha uma postagem criticando lá em nome do seu Manuel Pereira. Então, ele disse que os professores reclamam de barriga cheia, não estão satisfeitos com o que ganham. Você acha que é uma postura de um presidente de um sindicato que tem que defender os... Olha, eu não vou falar como uma pessoa do sindicato, não. Eu vou falar enquanto secretária. O desejo tanto do prefeito quanto o meu enquanto secretária é que a gente pudesse pagar os professores muito melhor. Mas a gente sabe muito bem que o município, o salário dos professores é pago com Fundeb, né? E a gente ganha pela quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula. Que esse, Coquinho, é um dos pontos que eu discordo do professor estar correndo atrás do Sintete. Porque a minha batalha, de quando eu cheguei aqui na secretaria, é municipalizar o ensino fundamental, que você pode olhar na LDB, no artigo 11, que diz que a educação infantil e o ensino fundamental, ela é de responsabilidade do município. Então, está investido. O Estado está com o ensino fundamental, que é uma demanda do município. Enquanto a gente tiver... O que eu consegui até agora? Só consegui permanecer com o primeiro ano. Esse ano era para a gente ter recebido, o ano que vem já é para a gente ficar com o segundo ano. Eu acredito que eu vou continuar insistindo para que a gente receba, né? Porque a estrutura física a gente tem suficiente, quadro de professores a gente tem suficiente, professores formados para atuar nessa área a gente tem. Então, a gente não é inferior ao Estado em nada. Então, por que a gente não tem a demanda que é por lei nossa? Que, com certeza, isso renderia no bolso do professor. E eu não acho que seja um salário excelente que a gente ganha, não. Com certeza, a nossa batalha, tanto do prefeito quanto a nossa, enquanto Secretaria de Educação, é correr atrás dessa melhoria. Só que uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. E hoje o real é a quantidade de alunos que a gente tem na sala que complica esse recurso que vem para ser pago aos professores. E enquanto eu estiver na secretaria, a discussão que eu faço, quem já se reuniu comigo sabe, eu defendo todo o tempo a melhoria de salário. Só que eu também não sou louca de imaginar que dinheiro cai do céu, não. O dinheiro que vem para a educação é pela quantidade de alunos que a gente tem. É por isso que eu discordo totalmente da política do Sintete, que faz uma política ao contrário de repassar esses alunos para o município. Marli, na sua gestão como secretária, os diretores, coordenadores são escolhidos por você e o prefeito, né? Então, não seria correto moralmente fazer essas escolhas através do processo de votação entre todos os funcionários da própria escola? Coquinho, eu acredito que até hoje, em todos os locais, geralmente quando a gente vai trabalhar, a gente tem a equipe que a gente acredita, né? Uhum. Em todo local, independente de ser político ou não. Se eu vou abrir uma loja, com certeza eu vou buscar funcionários que eu acredite. Que eu acredite e que eu confio. Então, assim, com certeza, isso aí é uma postura de todo o município, de todo prefeito e de todo secretário. É buscar a equipe que ele quer trabalhar com ele, entendeu? E com relação à secretária, né, você sabe que no primeiro mandato do prefeito, eu fui eleita por voto, né, da categoria. Então, assim, é interessante. Essa questão do secretário, ele colocou dessa forma e eu acredito que foi o que ele acreditou ser mais correto, por ser uma pasta grande, né? Tá certo. Marli,
Em 2009, ano que o prefeito Fabião assumiu a prefeitura e você, essa Secretaria Municipal de Educação, o salário mínimo pago a um trabalhador comum era de R$ 465. Depois aumentou no ano seguinte para 510. Na sequência, o mínimo pulou para 465. No outro ano foi para 622, depois 678. E este ano chegou ao patamar de R$ 724, totalizando um aumento de R$ 239 nestes últimos 6 anos, ou seja, 46,45% a mais do que em 2009. Recentemente, o Fabião deu um aumento de cerca de 5,9% aos professores, algo em torno de R$ 100 para quem trabalha 40 horas. Você acha que em quase 6 anos de gestão, esses 5,9% de aumento dados pelo atual gestor é um aumento digno para um professor? Coquinha, a primeira coisa que eu quero estar esclarecendo é que não é aumento. Nós temos o plano de cargos e carreiras, entendeu? Que é o PCCR. E o que a gente fez não foi aumento de salário. A gente diferenciou. Porque o piso, né? O piso nacional o professor, ele está R$ 1.697,37. E o município vem pagando para o professor que só tem magistério, R$ 1.700 para quem é 40 horas, né? Então é acima do piso um pouquinho para quem só tem magistério. Aí às vezes o professor diz, não, mas eu só ganho 850, mas é porque é 1.697, quem trabalha 20 horas, então é 20 horas proporcional a esse salário. Às vezes ele não compreende isso, certo? E com essa diferenciação por formação, porque quem é graduado hoje, com 40 horas está 1.800. E quem é especialista, 1.850, com 40 horas. Isso na formação vertical. Na horizontal tem os 3% que é acrescido a cada 3 anos. Então não foi aumento de salário, não foi aumento de salário. A gente criou uma diferenciação em cima da formação do professor. Certo? Certo, Marli. Isso vai dar um vencimento mais ou menos quando a gente joga o tempo de serviço do professor. Marli, eu tenho a informação de que um coordenador pedagógico ganha aproximadamente R$ 800 só de gratificação. E os professores que estão em sala de aula ganharam recentemente esse aumento que eu citei de R$ 100, né? Essa diferença proporcional não seria uma espécie de snobismo com os professores? O que você tem a dizer sobre essa desproporção? Não, eu queria que você perguntasse de novo, coordenador de... A informação que eu tenho é que um coordenador pedagógico ganha aproximadamente R$ 800 só de gratificação. Não tem essa informação. Não procede? Não procede. Que é isso, gente? Foi a informação que eu recebi, o coordenador pedagógico ganha aproximadamente R$ 800. Então, se não acontece, os professores reclamam que essa diferença desproporcional não seria uma espécie de esnobismo com eles. Com certeza, olha, todo coordenador e diretor de escola, ele tem a gratificação porque ele se estende a mais ali, a responsabilidade dele é bem maior. Ele tem a gratificação dele da função. Mas não chega a ser nem R$ 300, que é isso, gente. Então, assim, é interessante, porque também eu sempre tenho colocado que qualquer dúvida que as pessoas tenham a respeito do trabalho feito na Secretaria de Educação, que as pessoas me procurem. Nunca teve ninguém que passasse pela Secretaria de Educação para dizer assim, não, saí sem a resposta que eu fui buscar. Realmente eu acredito nisso. E eu, particularmente, se eu fosse prefeito, que eu nunca vou ser, graças a Deus, eu deixaria bem claro, igual numa instituição pública, deixasse uma caixinha de reclamação. Acho que o povo ia lá reclamar, disfarçava, deixava a reclamação lá dentro, no mesmo caso da Secretaria de Educação, né? Se tivesse uma caixinha lá e também por exemplo, um e-mail de contato para a pessoa mandar um e-mail lá solicitando alguma coisa, uma melhoria, porque até fica pesado aqui para mim, tá toda hora recebendo reclamação, o povo diz que eu bato para valer, eu simplesmente estou fazendo aqui a minha função. Agora, eu acredito que deveria ter um órgão, se fosse explicado no site da prefeitura, que eu digo que é mal usado ainda o site, tem pouca informação na prefeitura, deveria ter um local de contato para a pessoa fazer a reclamação, ficaria muito mais fácil da gente coordenar essas reclamações que tem aqui no município. Inclusive, eu achei até poucas reclamações em cima da sua secretaria, que geralmente foram essas lá do Passarinho, que foram 3 na verdade, né? E essa lá do Colégio da Lajinha está explicado que está disponibilizado para o Estado, né? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. E aí depois você vai me dar um tempinho para me citar algumas coisas? Tá ok, tá? Na hora. Então tá.
Como você e sua equipe se avalia? Quais os pontos negativos e os pontos positivos de sua gestão como secretária de Educação do município? Aí eu vou responder essa aí por último, depois que eu tiver pontuado okay. as outras questões, Certo. Então, eu vou para mais uma aqui. Em sua opinião, você ou algum secretário do prefeito Fabion, com o trabalho que vocês vêm realizando hoje, teriam condições de disputar uma eleição e ganhar uma disputa para o cargo de prefeito ou prefeito? Da minha parte está despachado, eu não tenho a menor pretensão, Deus me livre. E algum outro secretário, você acredita? Não, eu não sei, né? Ninguém sabe as pretensões dele, né? Eu falo por mim mesmo, sabe? Deus me livre. Porque geralmente, Marli, quem pega um cargo importante desse, tá exemplo lá da Prefeitura de Palmas, né? Tem um senhor de Andrino lá, que é secretário do prefeito, tá agora candidato a deputado federal. Aí nós formulamos essa pergunta aqui. Eu adoro a função que eu exerço, mas é nessa aqui que eu quero continuar. E aí, quando sair, voltar para minha sala de aula e permanecer na minha vida enquanto professora. Gosto muito. Marli, continuando no meio da política aqui, o prefeito Fabion apoia para deputado federal o novato aqui na cidade, o candidato Marcos Marcelo. Você, na sua opinião, como eleitora, não acha que seria mais justo apoiar quem frequentemente traz verbas para a educação do município? Eu cito aqui como exemplo a candidata professora Dorinha, que defende o lado da educação. Coquinho, eu acredito também que a partir do momento que o prefeito decidiu apoiar o candidato Marcos Marcelo, com certeza, porque ele acredita nos ideais dele, e nós, enquanto equipes, porque eu acredito que uma equipe, para ser equipe, a gente tem que caminhar junto, né? Então, eu não estou dizendo que a professora Dorinha seja uma má candidata de forma alguma, mas eu acredito também que o candidato que o prefeito escolheu para apoiar também seja um nome interessante e é próximo aqui também do nosso município, que a gente também vai ter muito acesso. Mas com certeza tem muitos educadores apoiando a professora Dorinha, até porque ela explicou aqui numa entrevista as emendas que ela disponibilizou aqui por o município. Eu até fiz essa pergunta porque eu defendo muito a posição dos eleitores de votar em quem já mandou alguma coisa para cá ou tem promessas concretas. No caso, o Marcos Marcelo, não tenho nada contra ele, mas eu é igual eu sempre falo, forasteiro para mim aqui só vem para passar rasteira nos nossos eleitores. Eu espero que não seja o caso do Marcos Marcelo e até que ele seja eleito para provar o contrário, porque o Fabião o último candidato que ele apoiou aqui para deputado federal foi o Júnior Coimbra e pagou para ele subindo em cima do palanque do adversário dele, que foi o Antenor Queiroz. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou continuar na política e quero perguntar para você, Marli, você é tido como uma liderança por ocupar um cargo importante igual você ocupa hoje, né? Quem a Marli está apoiando nessa eleição? São os mesmos candidatos do prefeito? Com certeza absoluta, e o nosso deputado estadual Bonifácio. Tá certo. Isso aí para mim é inquestionável. Marli, vamos voltar ao assunto do PCCR, Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração, porque a progressão vertical e horizontal, os professores querem saber por que a progressão vertical e horizontal não sai do papel. Mas saiu. Por isso que eu te falei que essa diferenciação que a gente está pagando hoje para o professor é a progressão vertical. Que essa diferenciação para quem tem graduação e especialização. Quem não tem graduação nem especialização, continua com seus 1.700. Que é o que a gente pode pagar hoje, Coquinho. Você sabe por quê? O Ministério da Educação, ele não... Toda reunião que eu vou em Brasília e em Palmas, eu acho que o povo até me entende como chata, porque eu sempre puxo essa questão. Porque a gente sabe que o professor, ele não recebe o suficiente para estar na sala de aula com 40, 30 crianças, entendeu? Então, porque a gente sabe muito bem o tanto que é desgastante, porque eu já trabalhei da educação infantil ao curso superior. Então, todas as modalidades de educação eu conheço enquanto professora. O que acontece é que o Ministério da Educação, ele não cria um piso para quem tem curso superior. Ele deixa essa responsabilidade do município. E com o número de aluno pequeno que a gente tem, o que a gente pode fazer é isso aqui que a gente vem fazendo. Entendeu? Tem que aguardar, no caso, mais verba para poder se pensar no aumento maior aos professores. A gente pegar a demanda que hoje o Estado atende, que é nossa, que isso é transformado com certeza em dinheiro para o aluno, né? Ou para o professor. E aí com certeza a gente vai ter condições de pagar um salário melhor.
Marli, então vamos voltar para aquela pergunta que nós saltamos, né? Como você e sua equipe se avalia, no caso, durante esses quase 6 anos que vocês estão no mandato, aí o microfone já fica liberado para você fazer as suas Eu vou deixar para finalizações. responder essa aí no final, depois que eu falar um pouquinho do que eu fiz. Pode Então ser? pode falar aí sobre o Então que você tá. fez. Então, de 2009 até agora, o que a gente tem tentado fazer na educação? Primeiro passo, quando a gente chegou no município, até pelo fato da gente já ter trabalhado na educação infantil, no ensino fundamental, então, assim, as escolas do município atendiam criança de creche junto com criança de pré-escola e ensino fundamental junto com criança de pré-escola. Então, o que a gente procurou organizar? Criança de creche só em creche, pré-escola só em pré-escola, ensino fundamental em ensino fundamental. Por quê? Porque isso facilita muito o trabalho do professor. E aí, partindo dessa organização, a gente construiu aquela escola Tancredo de Almeida Neves, que fica ali de frente à Praça Sinira Miranda, né? Porque até então a outra a gente não chamava nem de escola aquele espaço. E a gente construiu a partir de uma reunião com a escola, com as pessoas da comunidade próximo ali à escola Tancredo, né? A antiga Tancredo. As pessoas do Alto da Boa Vista, a comunidade do Alto da Boa Vista, e do Alto da Boa Vista 1, que é aquela escola que eu trabalhei 11 anos, ali perto daqueles dormitórios da Dona Rosa, não tem? Sei qual é. Perto ali do cemitério. Então a gente fez uma reunião grande, convidamos essas 3 comunidades, conversamos com todos eles e combinamos da gente pegar a educação infantil, colocar nessa nova escola que ia ser própria para a educação infantil e trazer todo o fundamental dessas 2 escolas e colocar a nota Boa Vista 2. Fizemos e, graças a Deus, o que rendeu foi a gente ter aumentado o número de alunos. Deu certo. E fizemos também a construção da nova escola Valfredo Campos Maia, né? Que foi também nessa conversa com a comunidade, da gente pegar as crianças da Lajinha, conversado com os pais, foi 2 reuniões bem feitas, bem explicadas. Pegamos essas crianças, levamos para Valfredo e aí transferimos agora para essa escola nova. Lá construímos a creche Alto da Boa, estamos construindo, né? Finalizando a construção da nova creche, que vai ser a creche Gessina. Por que a gente está só transferindo? Porque a intenção nossa é a gente estar sempre melhorando os nossos prédios escolares. Então, ali onde é a Gessina, vai passar por uma reforma e a gente vai estar levando para lá a Manhã do Virgem, né? Que hoje fica num espaço um pouco... a gente já melhorou a escola lá, mas não está suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a creche Gessina Borges, levar para lá, que é só criança de 0 a 3 anos. Por que a gente só atende criança de 0 a 3 anos? Porque a gente tem um número de pré-escolas grandes aqui dentro e tem feito um excelente trabalho. Então, a gente vai permanecer com essa política, né? De colocar nas creches só crianças de 0 a 3 anos, porque é uma forma da gente não deixar a criança dessa idade fora das creches, tá? Porque, além de ser um espaço educativo, também ajuda muito aqueles pais que trabalham fora. E a construção da creche Maria de Lourdes, né, que foi aquela que a gente transferiu, inclusive, Coquinho, o que a gente fez? Quando foi na época de fazer a inauguração, a gente reuniu os pais e alguns reclamaram a questão da distância. Aí nós colocamos um ônibus exclusivo para levar essas crianças. Tanto é que nós ainda vamos até criar a lei que legaliza esse transporte, porque numa reunião que eu fui em Palmas, eu falei desse atendimento que a gente fazia e... O que foi sugerido? Que a gente criasse essa lei para poder legalizar esse atendimento. Porque tem criança também da zona rural que vem no transporte escolar e apesar da gente oferecer o atendimento lá no povoado, os pais trabalham aqui e querem trazer. Então, a gente vai criar essa lei para poder legalizar esse atendimento. E a construção também daquela escola São Sebastião no povoado da Chapadinha, né? Porque até então era ali no povoado do Seu Pedro Isaías. E ela ficava muito em cima do Ribeirão. E a gente sabe muito bem que criança não é bom a gente facilitar tanto. Então, o que a gente fez? A gente reuniu a comunidade e construiu essa escola lá. É uma escola confortável, inclusive seria interessante, assim, as pessoas conhecerem como é que ficou as novas estruturas do município, né? Reforma e ampliação da Escola Novo Aeroporto também está toda reformada e ampliada, murada, toda como tem que ser, tá? Reforma e ampliação da Escola Municipal Ralo Aguiar, no povoado Mombuca também. Está toda reformadinha lá, confortável para a criança que faz a opção de estudar lá. Reforma e ampliação da Escola Municipal Iraíde Lopes Ferreira, no povoado Olho d'Água, que foi cedida para a Associação ABA. Aquela escola ali também, a gente só tinha 18 crianças quando a gente conversou com os pais e resolvemos
trazer ele para Antônio Farias. Por que a gente fez essa reunião e trouxe para lá? Porque a gente sabe que essas escolas da zona rural, a gente acaba trabalhando com turma multisseriada. Então, como a escola Iraíz é aqui já dentro da cidade, o que a gente colocou? O ônibus vai lá, busca, traz e deixa aqui na porta da escola. Porque se a gente faz esse atendimento numa escola onde as crianças estejam todas juntas, com certeza o rendimento é bem maior. A gente tem, e a gente é obrigado a manter essa educação seriada. Porque, por lei, a gente jamais pode fechar uma escola na zona rural e não é pretensão nossa nunca. Ao contrário, agora mesmo a gente realizou a reforma da Escola Municipal Antônio Fernandes dos Santos para manter o conforto que a criança que optar por estudar lá tem que ter, entendeu? E reforma da escola, pintura, né, da escola 7 de setembro, do povoado Passarinho e da Manuel de Souza Lima também. E reforma da Escola Municipal Antônio Farias. Ela foi a primeira escola que foi reformada no primeiro mandato do prefeito Fabião. Que é essa que a gente já vai fazer de novo, entendeu? Reformar novamente. Reforma e ampliação do pré-escolar Manhã do Virgem, em frente ao hospital, também foi reformada e foi ampliada. Que é essa que a gente vai querer mudar lá para... Que nós vamos mudar lá para o prédio da creche de Essina Borges. Porque é um espaço bem maior e bem mais gostoso. E aí da Valfredo Campos Maia, do antigo prédio que vai ser transferido para a Escola Santa Terezinha, a gente já comentou, né? Que vai, lá está ficando, colocamos refeitório e tudo mais, está ficando uma construção excelente. Será construída também uma escola com 6 salas, onde funcionava a creche Maria de Luz, que é o que eu comentei anteriormente, que vai ser a Escola Municipal Antônio Farias, tá? E a respeito do Centro de Inclusão Digital, eu já citei, né? Sim. Tá, e será também, aí eu quero fazer também a propaganda aqui, que será implantado um polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, com cursos gratuitos de computação, pedagogia, letras, matemática e bacharelado em administração pública. Eu estou sonhando com esses cursos, sabia? E também vai ter um polo da Anhanguera aqui, com cursos superiores, com parcelas bem pequenas, para quem não fizer a opção pela UAB, ter um outro espaço, tá? Aí temos investido também bastante, né, em formação para as pessoas do quadro administrativo, de gestão e professores e tudo mais. Nós temos o pacto, né, que são aquela formação que o professor tem nos finais de semana. O professor ele recebe uma bolsa de R$200 para poder participar dessas formações, é uma ajuda, né? Temos o ProUca, que é um computador por aluno, todos os alunos da rede municipal têm esse laptop, né? Os professores também estão passando por formação para poder utilizar essa nova metodologia, né, em sala de aula. Temos o pró-funcionário, que são cursos que é na área da merenda escolar, secretaria e tudo mais, direto disponibilizado para que esses professores façam. Isso tudo aqui são ações do PAR. Temos o pró-gestão, que são cursos de formação para quem está na área de gestão, né, para que as pessoas consigam se aperfeiçoar mais. Temos o pró-conselho, que são cursos para ser implantados os conselhos escolares nas nossas escolas. Temos o formação para a escola, que é referente toda a política que existe na parte da educação, todos os programas que é colocado para que a gente possa estar colocando, expandindo isso para a comunidade. Formação para os professores da educação infantil, a gente tem sempre disponibilizado também. Inclusive, eu fiz de 2009 até 2012, 3 anos seguidos de formação para a educação infantil, que é uma dos conteúdos que eu já venho escrevendo, né, que é para a minha área de mestrado, então eu já venho trabalhando também com os professores. Temos um projeto de música da Escola Valfredo Campos Maia com Alto da Boa Vista 2, com os alunos, inclusive, eles fizeram a apresentação aqui no dia 7 de setembro. E temos recebido muito material pedagógico, conseguimos trocar todo o mobiliário das nossas escolas, não tem uma carteira e uma mesinha velha, não existe mais nenhum móvel daquilo. Então, tudo isso solicitado pela equipe da educação, né? Temos recebido bastante computadores e impressoras. Vamos começar agora uma quadra ali próxima à Escola Alta Boa Vista, naquele mesmo espaço, tá? E eu também quero fazer propaganda aqui também dos cursos técnicos profissionalizantes que estão funcionando ali no Polo de Inclusão Digital, né? Que é a agroecologia, que atende 26 alunos, administração 27, controle ambiental 29, serviço público 34, agronegócio 50 e pós-graduação em ProEja com 20 alunos, tá? E colocar para você também que lá funciona também pelo Pronatec
técnico em segurança do trabalho com uma turma de 30 alunos, outra com 28, auxiliar administrativo com 20, auxiliar de recursos humanos com 25, técnico em agente comunitário de saúde 25, auxiliar de recursos humanos 20 e inglês básico 20. E com bolsas de R$160 para esses adolescentes. Então, assim, a gente vem tentando fazer o melhor que a gente pode. Criamos o Fórum Municipal de Educação, porque logo a gente vai estar iniciando a discussão para criar o Plano Municipal de Educação. E quero dizer também, Coquinho, que o espaço da secretaria, ele é aberto a toda a população, tanto é que a área que eu acho mais complicada na parte da educação é o transporte escolar. E é onde eu mais recebo as pessoas lá na secretaria, todas elas são atendidas e não fica uma questão que não seja atendida no tempo em que a pessoa vai me procurar. Então, eu quero deixar o espaço aqui aberto, dizer que tanto eu, como acredito com qualquer outro secretário do prefeito Fabião Gomes, tem total liberdade para estar respondendo as questões do povo. Basta que essas pessoas nos procurem. A secretaria está de portas abertas. E dizer assim que eu, com relação à questão de como eu me avalio, eu e a minha equipe, quero dizer que dedicação tem sido 100%. Mas até pelas questões que a gente vê que de vez em quando se apresenta, com certeza o nosso trabalho não é 100%, porque a gente está lidando com pessoas. A gente sabe que a gente não agrada todo mundo. Então, a gente deve ter uma média aí razoável, né? A gente não está 100%, mas também não está ruim. Eu acredito que a gente tenha feito um trabalho bom. Não está abaixo da média, né? Não, eu acredito que a gente esteja na média. Pelo menos a gente trabalha para isso, entendeu? Tá certo. Tentando fazer o nosso trabalho. E aí quero dizer também, Coquinho, que a hora que você precisar falar comigo, eu vou estar disponível. Agora, só que da forma como você vem colocando, eu tenho sentido, particularmente Marli, de forma desrespeitosa, dizer que vai passar óleo de peroba na cara não sei de quem. Então, assim, de já eu quero colocar para você que quando você precisar falar comigo, eu vou estar disponível, porque assim, eu gosto muito de tratar as pessoas com respeito. Todas as pessoas que têm passado por mim sabem disso. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, desrespeitei ninguém. E quando você faz esse comentário, eu, particularmente, me sinto desrespeitada. Então, eu gostaria que quando você precisasse falar comigo, você se direcionasse da forma que eu estou me direcionando para você, para que a gente possa estar dando os esclarecimentos necessários para a população, porque, com certeza, esse é um canal de comunicação onde as pessoas conseguem se expressar com tranquilidade. Da mesma forma, eu me coloco para você. Tá certo? Tá certo. Eu agradeço aqui a sua participação, Marli. Nós já estamos com o nosso horário mais que estourado. E sobre a história lá de passar óleo de peroba na cara, na verdade não é desse jeito. É porque um troféu que foi intitulado aqui, porque os nossos ouvintes que eles citam o nome das pessoas que devem receber o troféu óleo de peroba. Em momento algum nós dissemos que você merecia. Estávamos aguardando a sua manifestação para que você, igual aconteceu com o Antenor Queiroz, o Antenor Queiroz compareceu aqui, então na verdade eu já tinha intitulado para ele o troféu. Foi retirado. No caso, ainda fica com o dos secretários do Fabião, que é o nosso amigo da Cisne Secretaria de Obras. Mas isso aí é uma situação assim desrespeitosa. Eu entendo. Numa situação dessa aqui, como locutor de uma rádio, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas eu acredito, Marli, que é mais desrespeitosa ainda a pessoa ocupar um cargo de secretário e não querer se manifestar ao público quando tem uma reclamação. Já não é o seu caso que veio aqui no programa. Assim, porque eu lembro que no programa do Nardelli, uma vez teve uma reclamação, porque nós estávamos com um ônibus em reforma, e aí ele foi colocando lá, pedindo que eu me manifestasse. De lá mesmo da secretaria, eu já liguei para ele, já esclareci. Então, assim, sem precisar dessas ofensas, porque eu entendi como uma ofensa. Tá certo. Tá certo? Tá ok, então eu agradeço a sua participação, Marli. Então tá. Já estamos com o nosso tempo estourado. Encerro aqui o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã com a pesquisa eleitoral lá do Maranhão e também falando sobre esporte, que está tendo o campeonato municipal lá no Porto Franco e a final do campeonato Juruíra, uma grande festa ontem que aconteceu lá aqui em Tocantinópolis, no campo do Juruíra. Até amanhã, fiquem com Deus, prometendo voltar se Deus nos permitir, todos os dias Ele está permitindo. Um abraço.